Olá, eu sou Leonardo Tertuliano, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre importação de produtos do Brasil para Portugal. E para a gente falar um pouco sobre esse tema, eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é o meu despachante aduaneiro, pessoa realmente que a gente confia, né, aqui para trabalhar com os nossos produtos. E eu fiz o convite aqui para o senhor Andrade, para ele poder estar falando um pouquinho aqui sobre a pauta aduaneira, esclarecendo aqui algumas dúvidas que a gente recebe de perguntas sobre importação, né, especificamente de produtos que vêm do Brasil para Portugal. E eu trouxe hoje aqui o senhor Andrade para poder conversar um pouquinho aqui com a gente de uma forma bem natural, bem informal, mas colocando aqui conteúdos realmente que quem está interessado nesse tema, quem pretende importar produtos do Brasil, eu lhe convido a ficar até o final desse vídeo, porque hoje eu acho que o assunto vai ser muito bom e você vai com certeza conseguir esclarecer muito das suas dúvidas, ok? Então, olha, senhor Andrade, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Leonardo. Bom dia. Olha, se apresente aqui para o pessoal que ainda não lhe conhece. Muito bem. Eu sou despachante aduaneiro. Estou nesta atividade desde 1985, portanto já lá vão muitos anos. A legislação da Europa tem vindo a alterar e desde que nós entramos para a Comunidade Europeia ficou mais harmonizada relativamente aos outros países da Europa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que atualmente, quando se trabalha em Portugal a nível de importação, é a mesma coisa que estávamos a falar em taxas aduaneiras igual aos outros países da Europa, aos outros restantes 27 países da Europa. Ok, entendi. Então, importando para Portugal, a nível a burocracia, imposto é igual a qualquer país dos outros 27, é tudo igual. Depois, e as regras também são iguais. Portanto, a Europa rege-se por um documento, um livro, que é uma Bíblia, que se chama o Código Aduaneiro da União. Portanto, as regras que existem em Portugal são iguais em Espanha, iguais na Holanda, nos outros países somos 27. A diferença é que existem alguns países na Europa, uns mais burocratas, outros menos burocratas. E nós temos que muitas vezes ajudar o importador a dizer qual é que é a melhor forma de poder importar o seu produto, se é diretamente para Portugal, se é através de outro país para Portugal, se é de Portugal para outro país da Europa. Portanto, nós temos que aconselhar e temos essa noção das necessidades que são obrigatórias para nós podermos aconselhar o importador e até mesmo o exportador. O que é que isto quer dizer? Existe, a nível dos impostos, existe uma pauta aduaneira. Essa pauta aduaneira é comum, que é igual em Portugal e nos outros 27. São os impostos, são os chamados direitos aduaneiros. E que nós nos regemos por essa pauta aduaneira. Nós estamos a falar em IVA, porque o IVA é um imposto diferente para qualquer país da Europa. Em Portugal são 23%, há outros países da Europa que são 25%, em Espanha 21%, por exemplo, mas é um imposto nacional, portanto não é um imposto aduaneiro. Okay. É completamente diferente. E essa pauta aduaneira está dividida em 99 capítulos. O que são os 99 capítulos? Quer dizer que cada mercadoria tem o seu NCM. Portanto, o NCM 1 vai desde o 1 até ao 99. Daí estamos a falar de 99 capítulos. E cada capítulo tem as suas subdivisões. E é sobre essas subdivisões que se acha o imposto, a taxa de importação. Por isso é que é importante nós sabermos, o despachante aduaneiro, saber exatamente o que é a mercadoria. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu quero trazer um animal. Tenho que especificar qual é que é o animal. Enfim, tenho que dizer as características do animal. Estamos a falar no animal, estamos a falar animais vivos, como produtos já transformados. Portanto, temos que saber exatamente, porque cada mercadoria tem o seu NCM.
mesmo que pertença, vamos imaginar, ao capítulo 1, esse capítulo 1 tem várias subdivisões. Só para vocês terem a noção, existem, do capítulo 1 ao 99, existem 16.000 subposições. Portanto, todas as mercadorias têm um NCM. É importante sabermos, então, o que é a designação da mercadoria para depois dar o valor do imposto. Porque não se pode ser não se pode dar uma designação vaga, tem que ser muito pormenorizada. Tem que ser muito... Que é importante. E porquê? Porque se não derem essa informação pormenorizada, pode haver uma falha na informação do despachante aduaneiro, que pode deixar de dar qual é a documentação necessária. E depois dizem, você disse-me que isto pagava X% de direitos aduaneiros e que não era preciso este documento. Porquê? Porque a informação prestada pelo importador não foi total. E ao não ser total, eu também não estou a prestar uma informação correta. E isso prejudica quem? Prejudica o importador, porque não consegue fazer bem os cálculos, e também prejudica também a imagem do despachante aduaneiro. Sim. E aí temos o nosso processo de cuidado. Pois. E eu acho que pode também agravar um pouco mais, a mercadoria pode até ficar retida na alfândega por falta de documentação. Exatamente, é muito importante, porque de uma subposição para a outra pode variar a nível da documentação. E depois imagina que a mercadoria chega a Portugal ou à Europa e falta um documento. A mercadoria já não pode ser liberada e depois está a pagar demoragens. E muitas vezes até essa mercadoria até pode ser proibida de importar. O que é que acontece? Não pode ser devolvida, porque se está proibida de importar, é difícil ser devolvida, obrigam-na a destruir. Portanto, imaginem o prejuízo que isso não dá. E quando, nesse caso, quando a mercadoria chega ao ponto dela ser designada para ser destruída, ainda há custos para o importador? Todos os custos são suportados pelo importador. Até a destruição da mercadoria. Até a destruição da mercadoria. Então, a importância de se fazer uma boa classificação do produto é imensa e pode determinar realmente se a importação vai ser bem ou mal sucedida. É isso. Perfeito. Porque muitas vezes, vou-vos dar um exemplo, às vezes até a própria documentação é igual para o mesmo NCM. Vamos imaginar. Mas depois, se existe uma pequena diferença na designação da mercadoria, podemos estar a falar numa diferença de impostos de 0 para 17%, por exemplo. Imagina, 17% por uma má informação, as alfândegas até depois podem aceitar até os 17%, quando na realidade a mercadoria se calhar nem pagava direitos aduaneiros. Okay. Estás a entender? Entendi. Portanto, isso é a parte importante, é na informação prestada ao despachante aduaneiro. E ele, a partir daí, depois, simplifica-vos a vida. Ok. E, então, isso responde a muitas das perguntas que eu recebo aqui no canal, porque as pessoas me mandam imensas mensagens. Leonardo, como é que faço para importar Y? Como é que faço para importar X? Eu quero trazer roupa, eu quero trazer alimento, eu quero trazer cosméticos. Tudo, a primeira premissa parte do NCM. Sempre do NCM. O NCM é o segredo. Não vale a pena dizer assim, eu quero trazer roupa. Porque roupa tem vários NCMs. Sim. Dentro do capítulo, há bocadinho falei do 1 ao 99. As roupas vão para o capítulo 62, por exemplo, ao 61. E dentro do capítulo 61 ao 62 existem várias subposições. E posso dizer, dentro das roupas existem taxas aduaneiras de 8%, outras de 12% e outras de 17%. Portanto, não é só dizer que é roupa. Você tem que se falar com o despachante como se fala para o médico ou para o advogado. Tem que ser o mais transparente possível. É para ele vos ajudar. Sim, sim. Porque qualquer erro, também é outra situação, que se deve ter com um certo cuidado, é que qualquer erro de classificação, a alfândega se detecta, vai cobrar uma coima. Portanto, tem que se ter muito cuidado e essas coimas são suportadas depois pelo importador. Sim. Portanto, estão a ver a tal importância que é a pauta aduaneira e o NCM.
mesmo que a responsabilidade do NCM, a responsabilidade isto é, o despachante tem a obrigação de saber qual é o NCM, por exemplo, desta camisa. Muito bem. Mas tem que dizer que é camisa. E do que é feita? Se é de algodão, se é de fibra têxtil, se é sintética, enfim, tem que dizer que é para depois se procurar o NCM, porque esta camisa não pode pagar 8%, como pode pagar 12%. Entendi. Está a entender? Portanto, entendi. É importante a designação da mercadoria. E depois o NCM, o meu colega despachante aduaneiro que está no Brasil, ele também pode enquadrar o NCM. Porque o NCM o que é? O NCM é composto possivelmente por 8 números, 8 dígitos, que é o TARIC, que é igual em todo o mundo. Portanto, o TARIC é igual em Brasil, em Portugal, na Austrália, no Polo Norte, Polo Sul, em qualquer lado, é o TARIC. Depois, em cada país da Europa, em cada outra parte do mundo, existe a nomenclatura combinada, que tem mais uns outros subposições. Mas o importante é nós sabermos os 6 primeiros números. E isso é igual em todo o mundo. Ok. Então já, enfim, eu acho que com essa informação a gente já consegue responder muitas pessoas que mandam mensagem aqui pra gente perguntando: Leonardo, eu consigo importar cosméticos, eu consigo importar alimento, eu consigo importar lingerie, eu consigo importar calça de ganga, enfim, tudo vai partir do NCM, então isso não existe uma resposta, né, do que é preciso ou não, com as informações que chegam até nós. Claro. Tem que ter toda uma investigação muito bem detalhada, correto? Por parte do despachante aduaneiro. E, basicamente, para isso, o senhor vai precisar de uma proforma invoice, não é isso? Para fazer pode partir tudo pela informação verbal ou por escrita para o Leonardo. Pode perguntar ao Leonardo que eu tenho t-shirts para enviar, quero exportar t-shirts. O que é necessário para se fazer a importação em Portugal? Okay. E aí... Só esclarecendo que no Brasil t-shirt é camisa. A camisa... Aí sim, pronto. Aí sim. Camisa. Então pronto, não sabia disso, mas tudo bem, vou aprendendo umas coisas com vocês. Sim. E depois a partir daí, se quiserem que se faça uma planilha, então aí sim, vocês enviam a fatura pro forma, e essa fatura pro forma diz tudo exatamente o que é necessário para se fazer a tal planilha. Ok. Então, nessa fatura pro forma, que é como se fosse um rascunho da nota fiscal, né? Exatamente. A pessoa consegue levantar isso junto ao fornecedor e, para se passar um orçamento detalhado, é preciso ter a nomenclatura completa e correta da mercadoria. Basta o TARIC, basta os 6 números. O NCM. O NCM. E para se passar um orçamento de envios, de custos, precisa-se dos detalhes da carga, né? Valor. Precisa, principalmente, para se dar uma planilha, é preciso sempre saber se vem de avião ou se vem de barco. Portanto, nessa fatura pro forma, vem lá escrito se é by air ou by sea. Certeza, porque o Brasil trabalha muito bem em comércio internacional. É dos países mais perfeitos que eu conheço a nível mundial, a nível da documentação. Trabalham muito, muito bem. Okay. Mas por vezes também existem falhas, como em qualquer local do mundo. Portanto, essa fatura pro forma tem de mencionar se vem de avião, se vem de barco, tem de mencionar a designação da mercadoria, o que é o valor dela. Uma coisa importante que nunca se devem esquecer é o Incoterm. O que é o Incoterm? Para quem não ouviu falar, mas o Incoterm existem muitos, mas os principais é o Ex-Works, o CIF e o FOB. Portanto, convém saber se vem com o transporte incluído, se não vem com o transporte incluído, etc. E também o peso bruto total da mercadoria e a cubagem, como vocês dizem. A dimensão em Portugal diz-se cubicagem, no Brasil é cubagem, sim, que é a dimensão das caixas. Para quê? Para se poder dar a taxa de importação, para se poder dar quais os documentos que são necessários, para se poder dar o valor do transporte do Brasil para Portugal e para se poder dar os custos do desembaraço. Ok, mas partindo aqui de um exemplo, por exemplo, uma pessoa que nunca fez uma importação está a partir da sua primeira importação, então ela não sabe
ainda o que é mais viável, se é trazer por um transporte aéreo, por uma carga marítima fracionada, e isso o despachante vai correr atrás dessas informações para poder informar o melhor tipo de frete, o melhor tipo de transporte. O despachante trabalha assim também. O despachante é uma figura importante no comércio internacional, porque é ele que justamente aconselha se a mercadoria também vale a pena vir de avião ou se merece vir por barco. Por vezes pode parecer impossível, mas é mais barato vir de avião do que vir por barco. Depende de quê? Depende do peso e da cubicagem, da cubagem. E também, por vezes, do que é a mercadoria. E depois há outras situações também, que é importante saber-se, que muitas vezes o operador económico, portanto, seja o importador, seja o exportador, não quer muitas vezes se preocupar com a parte logística. E o que é que isso quer dizer? Eu vou comprar tudo já pago, o CIF. Portanto, a modalidade CIF é você compra com tudo pago. Com tudo pago, o que é um erro. O despachante é que deve aconselhar se deve vender ou comprar no CIF, ou no FOB, ou no Ex-Work. O CIF, resumindo, é quando todos os custos da importação está na mão do fornecedor. Do fornecedor. E o FOB é quando todos os custos estão na mão do comprador. Exatamente. Por vezes, é preferível, sai mais barato para o importador comprar no FOB do que no CIF. E muitas vezes também compensa para o exportador vender no FOB do que no CIF. Porquê? Eu vou explicar porquê. Quando estamos a falar, eu estou a falar tanto em carga aérea como em carga marítima. Mas esse Incoterm é muito mais importante quando estamos a falar na marítima, nos embarques marítimos. Porque quando se compra no CIF, ou quando se vende no CIF, o importador está a pensar que já não vai ter mais nenhuma despesa com a agência de navegação. Pensa que está tudo liquidado. Mas pode apanhar uma grande surpresa quando chega a Portugal ou à Europa, porque depois das despesas à chegada, ele desconhece, até mesmo o exportador, pensou que está a vender com tudo pago, fica surpreendido quando o seu comprador diz assim: olha, eu estou a pagar, estão a pedir mais não sei quanto, só para levantar os documentos, e vocês ficam surpreendidos. Sim. E os custos da vossa planilha disparam. Claro. Portanto, o despachante é uma figura importante para aconselhamento do Incoterm. Sim. Resumindo, esses custos podem ser, por exemplo, a carga é solicitada para algum porto e essa carga é selecionada para uma inspeção. Então, eles vão lá, retiram o container de dentro do navio, colocam ela no pátio da alfândega, fazem a vistoria e depois devolvem essa carga para o navio. Isso tudo é cobrado um valor. Isso tudo é cobrado um valor da pessoa que está a comprar, da pessoa do importador. É sempre o importador que está a pagar isso. Pois. Sempre o importador. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Esses orçamentos, eles nem sempre conseguem ser exatamente redondos por causa dessas surpresas, né? Mas há sempre uma baliza. Há sempre uma baliza. Nós dizemos sempre, uma baliza vai de X a Y. Ok. Então a pessoa pode colocar um meio termo para saber exatamente os riscos que ela tem. Pode pôr para a planilha, se calhar é melhor pôr sempre a margem de risco, o máximo. Ok. Não é? Sabendo que pode ir até. Ok. Bom, então está aí alguns dos cuidados que tem que ter na hora que a pessoa vai resolver fazer uma importação. Você não tem ideia de tanto de mensagem que eu recebo das pessoas, Leonardo, eles mandam mensagem para mim já no desespero. Eu acho que o senhor já deve receber isso também. Sim. Eu importei produto X e está preso na alfândega, o que eu faço? Agora, meu filho, você já tinha que ter feito isso antes de comprar, né? Você tinha que ter feito todo o estudo, toda a investigação da carga, contactado o despachante aduaneiro, antes de embarcar a carga. Depois que ela chega aqui, já não tem muito o que fazer, principalmente se ela já está há vários dias pagando armazenagem dentro de uma alfândega, enfim, já fica complicado tirar, e muitas vezes é melhor deixar a carga lá, abrir mão dela
Algumas vezes sim. do que pagar tudo que tem que se pagar, porque Quantas já não vale vezes? mais a pena, né? Quantas vezes acontece isso? Quantas Ok. vezes acontece isso? E é muito importante a nível da documentação. Aconselho-vos sempre a dizerem exatamente o que é a mercadoria, para o despachante aduaneiro enquadrar o NCM para dizer o que é a documentação. Depois a parte dos custos. Há a parte do transporte e há a parte da liberação da mercadoria. Isso depois já vai mais ao pormenor e estamos cá nós para ajudar. Ok. Bom, tem mais alguma consideração, algum ponto mais importante? Não, muito sucesso para o teu canal. Ok, obrigado. Corra tudo bem, estamos aqui para colaborar. Tá bem, muito obrigado então, seu Andrade. E olha, se você tem interesse em saber mais sobre importação, convido a se inscrever no canal, porque aqui a gente vai colocar conteúdos toda semana referente à importação do Brasil para Portugal. Se você quer receber essas informações, é importante você estar inscrito no canal. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui na descrição, que à medida do possível, claro, com o tempo que a gente tem, a gente vai tentar responder, e se a gente não conseguir responder todas, a gente seleciona essas perguntas e eu posso trazer também para a gente debater e em forma de vídeo, porque basicamente a pergunta de um pode ser a dúvida de vários e a gente consegue esclarecer dessa forma. Então, pessoal, olha, muito obrigado por ter acompanhado a gente e até a próxima.